Olá, sejam bem-vindos, alunos e alunas, às aulas da terceira atividade não presencial, referente ao componente curricular Língua Portuguesa, ano 2021, sexto ano. Estes são os professores de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino. Professor Ebenezer Gomes, professora Edileia Brito, professora Lucileia Costa, professora Luciana Guimarães, professor Luiz Alberto Vale e professora Rosimeire Silva. Nesta terceira atividade, vamos estudar texto narrativo. O texto narrativo, ele está presente em vários gêneros textuais. Por isso, observe e leia o texto da história em quadrinhos, denominado As Três Letrinhas. E aí nós vamos observar que a história em quadrinhos, ela faz parte de textos narrativos. Mas o que é história em quadrinhos? É o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos, ou seja, é uma maneira divertida de contar a história. E para comunicar as falas das personagens nesse tipo de texto, são empregados balões com textos escritos. Os diversos tipos de balões, eles indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. Balões com linhas contínuas representam uma fala comum. Balões com linhas curvas expressam pensamentos ou sonhos. Balões com curvas pontilhadas expressam sussurro. Balões com linha contínua e ponta em forma de raio indicam uma mensagem, uma fala eletrônica. Balões com bordas pontiagudas expressam gritos. E balões com várias pontas indicam a fala simultânea de dois ou mais personagens. Um outro recurso bastante explorado nesse tipo de texto são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons, como exemplos, cablum, como o som de trovão, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros, observados no quadro abaixo. As histórias em quadrinhos, elas também apresentam linguagem verbal e não verbal. Que a linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Como exemplo, ao lado, é proibido fumar neste local. A linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito, como vemos no exemplo ao lado. As histórias em quadrinhos, elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos. Exemplos de textos narrativos: romance, novela, conto, crônica, fábula, histórias em quadrinhos, dentre outros. O texto narrativo é aquele que narra uma história, a qual é contada por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. Quais são esses principais elementos da narração? O espaço, tempo, enredo, personagens e narrador. O espaço trata-se do local onde se passa a narrativa. Tempo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. O enredo designa a história da narrativa. Personagens são aqueles que fazem parte da história. E o narrador é quem conta a história, representa a voz do texto. Tipos de narrador. São 3: narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Quem é o narrador observador?
é aquele que não faz parte da história, sendo somente um observador, narra os fatos em terceira pessoa, ele ou ela. Narrador-personagem faz parte da história, narra em primeira pessoa, eu. Narrador onisciente narra os fatos tanto em terceira quanto em primeira pessoa. Por isso, há momentos na narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz das personagens, pois esse tipo de narrador conhece as personagens e o enredo como um todo, nos mínimos detalhes. Tipo de discurso narrativo. São 3: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Discurso direto é aquele que menciona a fala das personagens de maneira exata, sem que o narrador tenha participação. A aluna afirmou: precisa estudar muito para o teste. Discurso indireto. As falas das personagens são reproduzidas pelo narrador utilizando suas próprias palavras. Por exemplo, a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. E o discurso indireto livre é uma mistura do discurso direto com o discurso indireto, de forma que os acontecimentos são inseridos na voz do narrador e na fala direta das personagens simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Exemplo: o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. E aí, com isso, nós vamos observar que a estrutura básica do texto narrativo também são 3: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução são apresentados os elementos da narrativa. No desenvolvimento, surgem os conflitos, a problemática. Esse momento é também chamado de clímax. E a conclusão é a parte do texto na qual os conflitos se resolvem. E aí nós vamos ver como exemplo de texto narrativo esta fábula, O Lobo e a Cabra. Neste texto, nós vamos ver os principais elementos da narração apresentados. O espaço, em cima de um rochedo escarpado. Tempo, indeterminado. Não há um tempo preciso do acontecimento. O enredo, a história de um lobo que na realidade queria comer a cabra. Personagens, o lobo e a cabra. Narrador, observador. Discurso direto, pois menciona a fala das personagens. Esse texto apresenta em sua estrutura básica a introdução, que começa com um lobo até a palavra abaixo, o desenvolvimento, que se dá a partir do diálogo entre o lobo e a cabra, e a conclusão, que é a moral da história. Bom, espero que vocês tenham entendido sobre o texto narrativo. Caros alunos, ao finalizar esta videoaula, digo a vocês: estudem com dedicação e compromisso, pois sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Desejo a vocês uma excelente aprendizagem.